Quem senta-se à mesa neste episódio é Rodrigo Leite, educador físico, para conversarmos sobre corpo ideal, a que custo. Rodrigo Leite é bacharel e licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Ceará e é mestre em Fisiologia Humana pela Universidade Estadual do Ceará. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Pode Vir. É um prazer recebê-lo aqui neste dia. Rodrigo, você traz esse diferencial, que é um mestrado em Fisiologia Humana. Eu queria começar por ele. Qual é a relação que existe, então, entre o estudo da fisiologia humana e a prática dos exercícios físicos? Olá a todos. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui hoje. Essa relação sempre me encantou, sabe? Quando eu entrei na educação física, acho que no segundo semestre eu já entrei numa academia personalizada e eu ficava encantado com quando a gente conseguia modificar o corpo da pessoa em parâmetros fisiológicos, sabe? Em uma corrida, a frequência cardíaca aumentava, controlar essa frequência cardíaca em padrões saudáveis, a evolução de força especificamente de cada músculo, sabe? Na musculação você tem a possibilidade de escolher o músculo que você quer trabalhar e fortalecer aquele músculo. Então, tudo isso me encantava. Tanto que meu mestrado em fisiologia foi trabalhando com exercício físico e obesidade, né? E aí eu conseguia fazer esse link, essa relação muito, muito fácil, sabe? Com a fisiologia do exercício ali acontecendo e a fisiologia do exercício na academia. E como é que, então, esse conhecimento que você tem da fisiologia humana modifica a tua prática profissional? Ou, em outras palavras, como que você se diferencia de uma formação convencional da educação física, tendo essa formação em fisiologia humana? Quando eu pensei em abrir a academia, eu pensei em algo que não tinha. Por exemplo, quando a gente vai numa academia convencional, o professor, na verdade, ele só escuta duas coisas. Ele só escuta ou eu quero emagrecer ou eu quero ganhar massa muscular. E aí, isso me chateava tanto porque é uma coisa tão pequena que o exercício físico pode fazer, é uma coisa assim que não demanda trabalho, não demanda um pensar. Você simplesmente está resolvendo um ponto específico. E já quando você trabalha com o exercício voltado à saúde, à qualidade de vida, ele está englobando muitos outros fatores. Ele está englobando ali você saber qual exercício vai melhorar especificamente a saúde daquela pessoa para a patologia que ela chegou para ti, entendeu? Então ela chega para mim dizendo, eu tenho hipertensão arterial não controlada, então você vai aferir a pressão daquela pessoa, está 15, 16 por 10, por 11, e ela precisa de um exercício específico para melhorar aquilo, né? Então, muitas pessoas pensam, não devo fazer nada porque vai aumentar minha pressão, vai prejudicar, mas o exercício ele é extremamente benéfico para isso, entendeu? Então, o exercício ele vai... Quase todas as patologias que a gente estuda hoje, quando você vai ver o exercício físico, ele consegue melhorar essa condição, né? Então, quando a gente está estudando diabetes, quando a gente vai ver o padrão ouro para tratamento de diabetes, exercício físico. E aí a gente está falando especificamente de exercício físico e não de atividade física. Então, diferencia isso para quem está nos acompanhando. Acho que pouca gente sabe a diferença entre atividade e exercício físico. Pronto. A atividade física, ela é qualquer movimento que o corpo faz. E aí, isso ele tem um aspecto bem mais abrangente, né? Então, ele tem um aspecto social, cultural, e isso varia muito. Ele pode ser uma limpeza da casa, ele pode ser a dança, pode ser uma caminhada. Então, quando você escuta recomendações, e ela pode ser feita por qualquer profissional da saúde, essas recomendações são de atividade física, né? E aí, quando você escuta o exercício é uma parte da atividade física, e ele tem que ser planejado, estruturado e orientado. E esse exercício,
ele tem efeito tanto agudo como crônico. O efeito agudo é o efeito imediato daquela sessão. E aí a gente tem estudos fantásticos que fazem só uma sessão de exercício. Então a pessoa vai lá e faz 40 minutos de atividade só. E já colhe benefícios gigantescos, inclusive benefícios crônicos. E aí quando a gente fala de exercício crônico, ou seja, aquele que você faz periodicamente, os benefícios são absurdos, entende? Então vamos recapitular para quem está nos acompanhando e procura um profissional de educação física somente com duas opções: eu quero emagrecer ou eu quero ganhar massa muscular. Quais são os outros benefícios que a educação física pode trazer para a saúde humana, além dessas duas que nós citamos? Aí eu queria lembrar de quando eu entrei pela primeira vez num salão de musculação, né? Quando eu entrei pela primeira vez numa academia de treinamento personalizado. E aí a gente percebe que pode mudar corpos, e não mudar esteticamente, mas mudar em termos de aquela pessoa não conseguia fazer 2 minutos de esteira e ela conseguia agora correr 10 quilômetros. Eu lembro a primeira vez que um aluno meu de 55 anos correu 10 quilômetros na vida, né? Então foi uma felicidade tão grande, dizer assim, ele não corria em esteira, né? E eu comecei com, vamos correr. Aprendeu a correr, melhorou a cadência, melhorou a frequência cardíaca de repouso caiu. E aí ele vai vendo as modificações, vai ver, poxa, agora eu corro. Esse aluno ele foi para Portugal e todo dia ele me manda as corridas que ele fez, todo dia. Então, corridas de 5 km, às vezes na chuva ele está lá, batendo foto e mandando como foi o treino. Então, você vê assim que é uma felicidade tão grande para aquela pessoa e para mim que consegui tornar aquilo possível, né? Então, quando a gente pensa nesse contexto geral, a gente tem que entender como é baseada a evolução de academias, né? Então, a gente, se começar lá desde o histórico de como as academias surgiram, na verdade, se a gente voltar mais ainda do culto ao corpo, né? Então, a gente vê que na Grécia Antiga, o exercício físico ele era junto com a filosofia, né? Então, ele era uma disciplina da filosofia. Então, Aristóteles, aquela parte antiga, a parte da Grécia Antiga, ela já trabalhava o corpo como o culto à forma. Então, você ter um corpo de atleta, né, naquela época, era considerado virtuoso, era considerado vigoroso, né? Então era muito desejado que tivesse aquele corpo. E aí a gente começa a ver que o culto ao corpo como aparência começa a vir desde aquela época, né? E aí isso foi se distorcendo, isso foi se modificando. E quando começou, avançando agora um pouco mais para frente, quando a gente traz o primeiro fisiculturismo em si, o primeiro fisiculturista, que é Sandel, se eu não me engano, ele foi a primeira pessoa que utilizou os métodos de musculação para desenhar o corpo. E aí o fisiculturismo é exatamente isso, é o desenho do corpo, né? Então ele vai moldar aquele corpo, que inclusive eu admiro bastante os profissionais que trabalham aquilo, porque precisa de uma dedicação absurda. Só que a gente tem que saber separar o que é performance, o que é esportivo, né, do que é a pessoa convencional, a pessoa que só quer sentir-se bem com o corpo. E isso só quer saúde. Só quer saúde. E isso não acontece na maioria das vezes, principalmente pela enxurrada de informações que chegam para todas as pessoas que estão ali naquele meio, né? Então, se você vai, por exemplo, para uma academia de grande porte, uma academia de volume, você vê que você saiu dali, você é bombardeado com inúmeras informações sobre fitness, né? Ser fitness, né? Então, alimentação saudável, medicamento tal, o exercício melhor para ganhar glúteo, o exercício melhor para ganhar quadríceps. E não é nada disso que a gente prega lá na academia, sabe? Não é nada disso que a gente vê como importante. E essa proliferação
talvez justifique o que você trouxe, a dimensão cultural, né, do exercício físico, das práticas de atividade física, que essa proliferação, pelo menos se a gente faz uma leitura cultural aqui na cidade de Fortaleza, proliferação de farmácias, proliferação de academias, muitas. Então, na cidade de Fortaleza, de onde nós gravamos este episódio, nós temos praticamente uma academia em cada esquina da cidade, né? Qual a tua leitura sobre esse fenômeno, culturalmente? Por que farmácias e academias estão crescendo tanto? Pronto, eu queria fazer um convite à reflexão das pessoas para perguntar se nós não gostarmos do nosso corpo, quem lucra com isso? Excelente pergunta. Repete a pergunta para ficar bem marcada. Se nós não gostarmos do nosso corpo, quem lucra com isso? Né? Então, essa reflexão já faz a gente entender muita coisa do contexto de academia, né? De como a gente se enxerga no espelho mesmo. Será que isso não é proposital? A gente olhar a imagem e não gostar? Quem está ganhando dinheiro com isso? Então você vê que eu não vou falar nome de medicação, mas você sabe que tem medicações aí que essa medicação consegue emagrecer, que está vendendo a rodo, faltando em farmácias num canto que só tem farmácia. Né? Então você vê a proporção de indústrias que se beneficiam com isso. E aí a gente pode pensar em diversos tipos de indústria, de por que um padrão de roupa mais apertada é melhor, em termos financeiramente, do que um padrão de roupa mais folgado. Você tem que se sentir justinho ali para estar bem. Que consequência isso tem para a sua mente, para você se enxergar lá e ver, eu estou apertado aqui, essa roupa não está mais tão legal, ela estava. E aqui eu não estou defendendo a obesidade em si como patologia. Sim. Porque realmente a obesidade ela traz inúmeros malefícios e isso é comprovado na literatura, né? Então não é uma coisa de vamos romantizar, você está romantizando a obesidade. Não, eu estou querendo que a obesidade seja tratada como uma doença, não desmerecer o obeso, entende? Não fazer com que as pessoas se sintam mal por ter uma condição física, entende? Isso eu acho totalmente errado. Então, quando a gente faz a gente pensar nessas reflexões, a gente consegue ver a evolução de como das academias em si, né? Então, para quem é um pouco leigo nessa parte de academias, as academias elas são divididas em alguns tipos, né? Então, eu tenho, primeiro de tudo, o fitness e o wellness, que o wellness ele praticamente é apagado aqui no Brasil, mas o wellness ele está muito voltado à qualidade de vida. Depois do intervalo, eu vou querer que você desenvolva mais o conceito de wellness. Tá certo. E o fitness, ele realmente é voltado para a performance, para o estético, para toda essa glorificação pelo corpo estético, né? Essa parte do fitness, a gente não trabalha muito na academia. Não é meu público, né? Então, tem academias especializadas nisso, mas eu não foquei muito em desenvolver e aprender métodos voltados para o fitness. Claro que é gigantesco o mundo, mas eu não foquei nessa parte, sabe? Mas, então, entendendo o fitness e o wellness, e dentro disso eu tenho tipos de academia. Por exemplo, as maiores redes de academia, elas são do tipo low cost, que é academia com poucos profissionais, um preço baixo, né, um custo mais baixo, maquinários à vontade, você faz o que quiser, né? Então, nessas academias, você vê que a proliferação do fitness é bem maior, a demanda pelo fitness é bem maior. E aí você vê pessoas que mostram os seus exercícios, sua rotina diária, que motivam outras pessoas, e isso é bom também. Mas não é para todo mundo, sabe? É muito importante que tenha essa academia, que tenha a consciência das pessoas da importância do exercício físico, mas não é para todo mundo. E aí acaba que às vezes fica generalizando as coisas. Então, dificilmente você vai encontrar nesse tipo de academia a atenção que necessita para você ter benefícios específicos. Por exemplo, eu tenho uma dor específica no manguito rotador.
Então, você tem que saber os exercícios. Para quem não sabe, o manguito rotador são os músculos estabilizadores do ombro. Então, a maioria das pessoas que tem dor no ombro é especificamente por conta desse músculo, e especificamente por esse conjunto de músculos, são 4, e especificamente por um, que é o supraespinhoso. Então, você tem que fazer exercícios para estabilizar melhor esse ombro. E aí, dificilmente você vai conseguir essa atenção numa academia dessa. Então, a gente sabe que o exercício é benéfico, mas talvez não saiba como fazer, né? Então, não é todo o exercício que é benéfico. Então, provavelmente, se você fizer dor no ombro, vou fortalecer o ombro. Provavelmente, se você fizer os exercícios gerais de ombro, que são usados para você aumentar o tamanho do ombro, provavelmente você vai piorar sua lesão, porque não são esses exercícios que necessita para fazer a recuperação da estabilização do ombro. E essa é a abordagem do fitness. Essa é a abordagem do fitness. Na verdade, quando você pesquisa lá exercícios para o ombro, a enxurrada de exercícios que vai aparecer são todas do fitness, porque ela produz muito conteúdo. Muitas pessoas têm acesso e produz muito conteúdo, entende? Então, provavelmente você vai se machucar mais, piorar um pouco mais sua lesão. Então, se você que está nos acompanhando até agora está pensando qual é a outra opção para além do fitness, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a abordagem do wellness, que é a abordagem que o Rodrigo Leite, né, aplica na sua prática profissional. E agora nós fazemos o nosso intervalo, que é um intervalo literário, e nós convidamos o Rodrigo Leite para compartilhar com a gente um livro de qualquer gênero literário que ele queira sugerir para vocês que estão nos acompanhando. Qual foi o livro que você trouxe hoje, Rodrigo? Olha, deu trabalho para escolher, porque eu tinha muitas opções. Mas aí eu trouxe um livro que é um pouco voltado para o assunto que a gente vai trabalhar hoje aqui. Eu trouxe o livro da Merlin Stone, né? Então, Quando Deus Era Mulher. Eu adoro esse livro, primeiro porque ele traz assuntos polêmicos. Então, ele fala de religião, ele fala de política e ele fala da sociedade como um todo. E traz inúmeras referências. Então, repete o título e o nome da autora, por favor. Quando Deus Era Mulher, da Merlin Stone. É um livro maravilhoso. Então, ele traz muitas referências que nos fazem questionar de onde vêm as nossas crenças, né? Então, falando só um pouquinho do livro, a gente tem? Sim. Pronto. Então, falando só e você pode ler também um trecho, se quiser. Não, vou deixar vocês na curiosidade, mas falando só um pouquinho do livro, ele traz... ela pesquisou mais de 10 anos para escrever quase 10 anos, na verdade, para escrever esse livro, né? E aí ela traz de quando as religiões que não seguem o cristianismo adoravam as deusas, né? Então, ela traz o porquê de se acreditar que a deidade era uma figura feminina, né? Então, quando não se tinha a crença, lá vai eu falar uma parte do livro, mas quando não se tinha a crença de como, na verdade, não se tinha um conhecimento de como surgia a reprodução, de precisar o homem e a mulher e acontecer a fertilização, acreditava-se que a mulher era a provedora, né? Então, a única provedora. Então, só ela seria o suficiente para gerar uma cria. Então, se ela tem esse poder de gerar uma nova geração, nada mais natural que ela tenha concebido um aspecto superior, né? E aí ela traz, na capa traseira até, uma representação de o que seria uma mulher num padrão de deusa, né? Uma mulher que consegue fecundar, própria para a fertilidade, né? Digamos assim. Então, com seios fartos, quadril largo, né? Então, uma mulher que se perdeu no tempo. Então, quando se perdeu no tempo, que eu digo, porque quando veio as religiões cristãs, elas foram substituídas pela figura masculina. E aí ela traz várias reflexões de como, pouco a pouco, essa figura foi ganhando ênfase e a figura feminina foi perdendo ênfase, né? Então, ele traz, por exemplo, que erros de traduções propositais, como aquelas moças que ficavam no templo,
Sim. Eu esqueci o nome que ela traz no livro. São as sacerdotisas, né? Então, as sacerdotisas, que eram uma figura que tinha um conhecimento da medicina, então ela conseguia curar as pessoas conhecendo as plantas, essa figura foi se perdendo e sendo transformada em as prostitutas, né? Nos templos religiosos que cultuavam essas deusas. Então, ele traz vários conceitos vários conceitos que foram sendo substituídos, né, até alcançar a religião que nós temos hoje. Então, quando Deus era mulher, é a sugestão do Rodrigo Leite, da autora Merlin Stone. Então, você está acompanhando o Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo, e 2 vezes por mês nós conversamos aqui sobre arte, cultura, literatura e saberes diversos. E também queremos ouvir a sua opinião, as suas sugestões. Então escreve para a gente pelo Instagram, @podevir_o_podcast. Rodrigo, então continuando a nossa conversa e chegando ao wellness, nós sabemos que aqui em Fortaleza você é bastante procurado por pessoas que têm patologias, né, que não são facilmente corrigidas em outros campos do conhecimento. E você vem desenvolvendo uma abordagem muito própria, né, na empresa que você criou, na academia, que é Complexo Mais Ativo. Então, como é que o conceito de wellness norteia o teu trabalho da Complexo Mais Ativo? Primeiro, a gente tem que ter o conhecimento de para onde a gente quer levar aquele aluno, né? Então, talvez a gente precise começar com a tradução desse conceito, wellness. Pronto, ele quer dizer qualidade de vida, saúde propriamente dita, né? Então, quando a gente vai num médico, ele quer resolver o seu problema da maneira mais rápida possível, porque a sua formação foi para resolver a patologia, né? Então, curar a dor. Então, ele vai curar a sua dor da maneira mais rápida possível. Sendo que a gente entende esse conceito bem mais profundo, sabe? Por exemplo, se eu tenho hipertensão arterial, na medicina eu teria que resolver o problema como? Tomando um remédio que baixe a pressão. Simples assim, né? No conceito do wellness, a gente tem que entender o porquê que essa pressão arterial foi desenvolvida. Então, essa pressão arterial foi desenvolvida por conta da genética, foi desenvolvida por conta dos hábitos de vida sedentária, foi desenvolvida por conta dos hábitos alimentares, né? Então, entendendo isso, você vê que tudo é muito mais abrangente. Imediatamente, a pessoa vai precisar realmente do remédio, mas ela vai ficar com aquele remédio para a vida toda? Alguns pacientes, obviamente, precisarão desse remédio para a vida toda, mas a minha intenção não é essa. A minha intenção é que ele possa seguramente tirar a medicação, entendeu? Então, se o problema é sedentarismo, a gente vai fazer um acompanhamento, uma evolução do treinamento das capacidades aeróbicas para que aumente o ventrículo esquerdo, melhore a ejeção, melhore a plasticidade dos vasos e aí baixe a pressão arterial. E aí depois dele retornar ao médico, depois de um efeito bem crônico, né? Isso não é da noite para o dia, obviamente, então depois que ele retornar ao médico, fizer um novo mapa e ver ali que está totalmente estável sem a medicação, ele poder ou diminuir a dose ou tirar a medicação. Então, isso aí foi só um exemplo, mas isso seria para várias outras patologias, né? E qual é o preço que se paga pelos modismos? Nós temos, por exemplo, novamente aqui na cidade de Fortaleza, fases em que nós tivemos a ginástica aeróbica como modismo, tivemos o fit dance como modismo, tivemos o treinamento como modismo e, mais recentemente, o crossfit. Então, qual é o preço que se paga por fazer a adesão a um modismo sem um conhecimento profundo dos benefícios daquela prática para o meu corpo, para o meu estilo de vida? Pronto. A gente tem que entender que esses modismos são de ciclos, né? Então, a gente pode até observar que aqui em Fortaleza esses ciclos
do CrossFit está diminuindo um pouco mais e a ascensão do beach tênis, né? Então, para quem segue, você vê que o beach tênis antes não tinha quadra, agora tem 10 quadras aqui, o que está acontecendo, né? Então, tem vários ciclos, e esses ciclos não são ruins. Por exemplo, bem atrás, o ciclo do Pilates foi um ciclo. Então, você viu que estourava estudos de Pilates, e o Pilates é um método extremamente bom. Para quem? Para as pessoas que gostam do método e precisam daquilo, né? E o CrossFit não é diferente. Ele é uma metodologia extremamente boa, e aí só explicando um pouco mais para quem não entende nada de CrossFit, primeiro que CrossFit é a marca, né? Então, foi uma marca desenvolvida por um norte-americano que patenteou a marca, e as pessoas que trazem o CrossFit para o Brasil pagam os royalties e usam a metodologia. E é uma metodologia, para quem entende de treinamento, muito bem desenhada. Então, você tem ciclos de treinamento intervalado de alta intensidade, ciclos de mobilidade, extremamente motivante, entende? Só que para quem é essa pessoa? Então, as pessoas que deveriam fazer CrossFit são aquelas pessoas que, primeiro, gostam de exercício muito intenso, segundo, têm condicionamento para fazer exercício muito intenso, e o modelo de CrossFit já existia. Então, para quem entende que os métodos que foram construídos durante o tempo, entende que o CrossFit é a combinação de alguns métodos que já existiam, né? Então, ele traz o levantamento de peso olímpico, ele traz a calistenia, ele traz o power training, que é um método de treinamento pesado militar, né? Então, ele combina esses métodos e patenteia, né? Então, são métodos que já provaram sua eficiência, mas provaram sua eficiência para pessoas específicas, entende? Então, para padrões de corpos específicos. Por exemplo, se eu quero montar um grupo militar, obviamente que eu vou escolher o CrossFit ao invés do Pilates, entende? Então, para aquele grupo, o CrossFit vai ser fundamental. Mas este grupo tem que estar qualificado para aquele exercício, entende? Até para você aprender toda a biomecânica que precisa para fazer uma aula de CrossFit, é muito tempo de treino, entende? Para você fazer um agachamento perfeito, com aquela carga absurda, é muito tempo de treino, né? E se você fizer tudo certinho, ele não vai dar lesão. Só que a gente tem um padrão de movimentação muito baixo, muito aquém do que deveria, né? Então, a gente vê as aulas pobres de educação física que a gente teve na educação física escolar, e a nossa vivência de esportes fora da escola é muito baixa para que a gente consiga realmente desenvolver essas habilidades de uma maneira saudável. Um ou outro, obviamente, mas esses são fora da curva, não vão se lesionar. Mas a maioria não tem o padrão suficiente para poder fazer essas aulas. Nós estamos nos aproximando do final do nosso episódio, e eu queria voltar para a pergunta inicial, que é a pergunta temática do nosso encontro. Corpo ideal, a que custo? Então, essa pergunta é extremamente difícil de responder, né? Mas eu queria que vocês pensassem, na verdade, de o que é o corpo ideal. Para mim, o corpo ideal é aquele corpo funcional, aquele corpo sem dor, independente de padrão estético. Aquele corpo que consegue resolver tudo aquilo que você se propôs a fazer. Então, por exemplo, se eu gosto de escalada, eu quero que meu corpo seja capaz de me possibilitar fazer escalada. Se eu não gosto de escalada, ele não precisa me possibilitar fazer escalada, ele precisa ser minimamente saudável. Então, precisa trazer padrões saudáveis. Então, pressão arterial controlada, sem dor. Você sabe o que é uma pessoa ir dormir sem dor? Isso é extremamente gratificante e o corpo pode lhe dar isso, pode lhe proporcionar isso, né? Então, e muitas pessoas que treinam na academia, vão todos os dias, não têm esse prazer de dormir sem dor, né? Não estou falando aqui da dor do treino, certo? Estou falando de dores específicas de patologia. Tem até gente que gosta da dor no treino, né? Mas não necessariamente você precisa ter a dor do treino para ter efeito positivo, entende? Não necessariamente você precisa treinar todo dia para ter
benefícios do exercício. É tão estranho, você vê que está tão enraizada a cultura do fitness, que é tão estranho para uma pessoa dizer, você chegar para ela e dizer, você não precisa treinar 1 hora todo dia. Você não precisa treinar todos os dias. Pessoa, como assim? E eu já vi médicos criticando pessoas que vão 3 vezes para a academia. Essa pessoa que vai 3 vezes está acima de quem não vai. Sim. E se você for a um profissional competente, ele consegue lhe dar resultado em 1 vez por semana. Então, por exemplo, se você não faz nada, nenhum tipo de exercício, e você está com a dor no ombro, você poderia ir para a academia para resolver só aquela sua dor no ombro. Isso também parece absurdo, porque a gente está na cultura do fitness. Então, você tem que treinar o corpo todo. Por quê? Se eu colho benefícios fazendo um exercício, ou 2, ou 3, fazendo só o que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, se eu gosto de pedalar, eu posso ir para uma academia para fortalecer só os exercícios, só os músculos específicos para me ajudar na corrida, no meu pedalar. Entende? Então é tão abrangente, mas a gente deixa de ganhar por falta de conhecimento, né? Deixa de ter a possibilidade de ir 1 vez. Gente, 1 vez na semana é melhor que nenhuma. 2 vezes na semana é melhor do que nenhuma. Escutem isso, para quem está acompanhando. 1 vez ou 2 vezes fazem diferença na sua vida. A gente tem... Isso não sou eu que estou dizendo. Isso são artigos científicos de peso que dizem isso. Né? Então, a gente tem artigo que avalia 1 sessão de exercício tem benefício por 1 mês. 1 mês. Então, fibromialgia, por exemplo, ele avaliou exercício de alongamento e liberação miofascial. Quanto ele fez? 1 dia. E aí, 1 mês depois, ele ainda colhia benefícios com isso. Então, vamos escutar exercício de quem entende de exercício, né? Então, das fontes. E aí eu não digo só porque a pessoa está com o microfone, eu digo que essa pessoa entende. Não. Que referências essa pessoa trouxe? Né? Então, de que artigo ela viu isso? Né? Então, na minha prática clínica funciona. Isso não quer dizer nada. Então, um estudo avaliou 1.000 indivíduos, desses 1.000 indivíduos, 70% conseguiu X resultado. Aqui eu tenho realmente alguma diferença. Né? Um estudo duplo cego. Então, tente avaliar de onde vem essa informação antes de seguir aquilo como verdade. Né? Então, Rodrigo, além do trabalho individualizado que você faz na Complexo Mais Ativo, quais são outras propostas que você leva para o trabalho que você desenvolve lá? Lá no Complexo Mais Ativo, a ideia é ser uma equipe multidisciplinar. Né? Então, é conversar com outros profissionais. Então, a gente tem o Muay Thai, a gente tem a musculação personalizada e semi-personalizada, a gente tem o Pilates, a gente tem estética. É isso. Uhum. E o programa também que você faz de uma quantidade reduzida de estudantes, né? 4 pessoas que são acompanhadas por você por horário. Isso é um método que você cria. Isso. Para o serviço que eu ofereço, não tem como você dar a qualidade que necessita dando atenção a mais de 4 pessoas. E aí eu acho que todas as academias deviam seguir isso. Independente de ser fitness ou wellness, você conseguir ter um profissional acompanhando 4 pessoas, né? No máximo. Porque às vezes alguma pessoa erra o horário ali, raras vezes eu fiquei com 5 pessoas, né? E aí você vê que a qualidade cai bastante. Você não tem como acompanhar aquela pessoa e saber se ela está fazendo um exercício específico. E como são exercícios muito específicos para pessoas que têm uma patologia, aquilo poderia piorar a situação daquela pessoa, entende? E, Rodrigo, para quem nos acompanhou até aqui, chegando ao final do programa, está com dúvida. Eu procuro fitness, eu procuro wellness, eu prefiro do fitness, eu preciso do fitness ou do wellness. O que você diz para essa pessoa que está confusa agora? Qual caminho seguir? A maioria das pessoas que procuram lá na academia, quando você pergunta qual o seu objetivo, a primeira resposta que eu escuto é qualidade de vida. Só que, ainda assim, ainda está enraizado muito da cultura fitness. Porque a pessoa tem a visão de qualidade de vida e emagrecimento. Ou ganho de massa muscular.
Se você quiser só isso, só emagrecimento ou só ganho de massa muscular, aí realmente, e quiser performance, né? Obviamente o seu local é o fitness. Mas se você quiser qualidade de vida, especificamente, para o seu corpo lhe oferecer o melhor que você tem a dar, aí seria o wellness. Então, essas são as sugestões do professor Rodrigo Leite, o nosso convidado do episódio de hoje. E ficamos por aqui. O Pode Vir conta com a ambientação da arte com mesa posta, cerâmica artesanal para usar, apreciar e presentear. Acesse o Instagram, @arte com mesa posta.